Olá a todos, Bruno Vanderlei de novo aqui, agora te mostrando o vídeo número 3 do nosso curso de Cisco Packet Tracer, te mostrando agora na prática o funcionamento do switch e suas principais funcionalidades dentro do aplicativo. Se você não viu os vídeos 1 e 2, pessoal, recomendo que você veja de primeiro para você ter aí uma base aí mais interessante. E agora vamos começar a solidificar alguns comandos básicos, né, e mostrar aí o funcionamento da tabela CAM que fica dentro do switch, além de outras funções que eu considero bastante interessantes. Sempre aliando a teoria com a prática, as duas sempre andam juntas. Se você não pegou ainda, tem link aqui embaixo para você pegar aí o material de aula e fazer, né, este vídeo aqui, esta aula junto comigo. Maravilha? Só peço que você deixe aí o seu e-mail, né, para que eu possa ir te avisando dos próximos vídeos. E para quem não sabe, pessoal, eu também tenho curso aí de formação em rede de computadores que vai te preparar aí tanto para o Cisco CCNA, tanto para o CompTIA Network Plus. Ele é uma excelente primeira etapa aí para que você se torne um técnico em redes e no futuro galgue outras possibilidades, outras oportunidades, como por exemplo para ser um engenheiro de redes. Sempre lembrando, o meu guia de troubleshooting em rede, né, meu e-book, ele também está disponível. Tem tudo o link aqui embaixo para quem tiver interesse. Maravilha? Vamos com tudo! Maravilha, pessoal. O switch, ele serve para quê? Ele é um equipamento de rede que vai filtrar os quadros dentro de uma rede. Ou seja, quando você pensa em quadro, na verdade, você está pensando aí no endereço MAC. Pensando em arquitetura TCP/IP, você pensa, nas informações de camada 2, camada de enlace, são as informações chamadas de quadros. E usa, esse endereço MAC para encaminhar esses quadros e, como consequência, ele vai acabar segmentando a sua rede. Como você pode ver aqui na imagem, você tem aqui um fluxo de dados que sai de um equipamento e o switch vai interpretar esse fluxo de dados a partir do seu endereço MAC e vai encaminhar ele para um destino. Diferentemente do hub, o hub ele faria um envio via broadcast. Não é o caso aqui, a não ser em casos muito específicos. Vem aqui comigo. Além disso que eu acabei de comentar com vocês, pessoal, o switch tem outras funções também. Esse fluxo de dados, nada mais são do que pulsos elétricos, ou então, se for um switch óptico, são pulsos de luz. Então o switch também vai servir para quê? Para regenerar esse sinal, para que ele consiga ir mais longe. Lembra, para quem já estudou um pouco de rede, pensando em rede local, pensando em par trançado especificamente, você tem um limite de distância aí de aproximadamente 90 metros, que um par trançado pode trafegar. Por que isso? Porque senão ele não consegue detectar colisão, aí entra outros protocolos, outros métodos como CSMA/CD, que eu vejo lá na minha formação em rede de computadores com o máximo de detalhes possíveis. Enfim, então a gente precisa ter isso, precisa ter essa regeneração de sinal, caso você vá cobrir áreas maiores. Além disso, ele acaba servindo como gerenciador de tráfego, porque se ele recebe vários quadros e concentra dentro dele e encaminha, ele gerencia de certa forma o nosso tráfego. E também, como ele consegue gerenciar melhor esse tráfego, ele acaba, por exemplo, aumentando aí a largura de banda. Não sei se é o termo mais correto, falar largura de banda, mas ele otimiza o uso da sua rede, que ele não vai mandar quadros para locais desnecessariamente. Vamos voltar lá. Então, pessoal, como é que o switch vai aprender o endereço MAC de destino? Como é que ele vai saber encaminhar o quadro corretamente? Ele tem algo interno chamado de tabela CAM. Esse switch vai aprender esse endereço MAC basicamente de duas formas, ou seja, ele vai popular essa tabela CAM de duas formas, ou de maneira estática ou de maneira dinâmica. Ou seja, de maneira estática, ele vai aí manualmente, você pode manualmente colocar dentro do switch, ou até mesmo dentro do seu computador, tá? O seu computador ele não vai ter necessariamente uma tabela CAM, mas ele vai ter uma tabela mapeando o seu endereço MAC com endereço IP, que é a tabela do protocolo Address Resolution Protocol, é o protocolo ARP, mas no nosso caso aqui, estaticamente você bota no braço, lá no switch, ou dinamicamente ele aprende aí de acordo com o endereço MAC que ele recebe. Então, o endereço MAC é basicamente isso aqui,
né? Na verdade, não é um endereço MAC retificando, né? É um quadro Ethernet, onde dentro dele você tem um endereço MAC, né? Seja o endereço MAC aqui de destino, seja o endereço MAC de origem. Perfeito? Então, o switch, pessoal, ele vai receber um quadro desse, né? um quadro Ethernet, e ele vai olhar o endereço MAC de origem, né? O source MAC. É a partir desse source MAC que ele vai popular a sua tabela CAM. Por quê? Volta aqui comigo de novo. Quando ele recebe, né, esse quadro, né, ele vai saber, bom, eu recebi um quadro agora da porta número 1. Então eu sei que o computador X vem de lá. Então deixa eu colocar aqui, na porta número 1 eu vou receber fluxo daquele cara ali. Você pode até pensar, né? Poxa, por que não coloca logo o endereço de destino? Porque ele não sabe ainda, necessariamente, para onde esse quadro vai. Ainda vai olhar na tabela dele para encaminhar. Se você acabou de ligar o switch, por exemplo, essa tabela está vazia. Então ele vai populando aos poucos. Então, regra geral, você aprende, né, você popula dinamicamente essa tabela CAN através do endereço MAC de origem. Vamos voltar. Então, pessoal, para ficar um pouco mais claro aqui, de maneira mais visual, você tem aqui, por exemplo, né, 4 equipamentos, mais um roteador, né, uma impressora, né, um PC, etc. Né, e você vai aprender, né, a partir do endereço MAC. Por exemplo, né, nós temos aqui um computador ligado, por exemplo, nesta porta aqui. Pode ser a porta número 1, hipoteticamente. E na tabela CAM vai estar lá. Porta número 1, eu vou ter este endereço MAC. Na porta número 2, eu vou ter este endereço MAC. Na 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Então, ele recebeu o fluxo de dados, ele automaticamente aí vai interpretar essa informação e vai redirecionar. De maneira um pouco mais prática, vejam aqui. A tabela CAN é preenchida de acordo com o endereço MAC de origem e com isso, pessoal, se já tiver, por exemplo, aí um endereço MAC na tabela CAN, ele vai encaminhar para a porta correta. Agora, se a tabela estiver vazia, por exemplo, você vai enviar via broadcast, que é o que eu te mostro bem aqui. Vejam agora. O computador número 1, ele vai mandar aí um quadro para o PC número 3, né? Então ele vai mandar os dados, né? Vai mandar o seu endereço de origem e o endereço de destino, só que eu acabei de ligar esse switch. Então a sua tabela CAM vai estar vazia. Perfeito? Vejam aqui. Temos um fluxo de dados, né? Ele vai verificar aqui a tabela está vazia, então o que ele vai fazer, pessoal? Não tem match, né? Ou seja, não tem aí nenhum endereço de destino, uma porta de destino atribuída. Não, então nesse caso aí, neste primeiro momento ele vai mandar via broadcast, ou seja, para todas as portas, exceto a porta que veio aquele fluxo de dados. Então vejam aqui, a partir de agora, primeira coisa que ele vai fazer, ele vai primeiro colocar, né, o endereço MAC aqui na porta correta, né, ou seja, ele sabe, né, que a gente já sabe que é aprendido pelo endereço MAC de origem, então ele já aprendeu. Bom, o endereço MAC do PC1 é AAA, né, ele vem através da porta Fast Ethernet 0/1. Então, já aprendeu um, maravilha. Só que ele não sabe os demais ainda, então ele vai ter que fazer um envio via broadcast. É isso que a gente vai fazer nesse momento. Então vai via broadcast, todos recebem, mas, né, só aqueles ali que são responsáveis, né, por aquele fluxo de dados é que vão efetivamente aí, processar essa informação. Nesse caso é o PC3 que vai processar essa informação, já que o MAC é dele. Os demais vão descartar essa informação nesse momento. E depois, né, se, por exemplo, o PC3 for querer enviar uma informação para o PC1, vai ser mais fácil, já que já vai estar na tabela CAN o endereço MAC do PC1 e sua respectiva porta. Vejam agora. O pacote é descartado no PC 2 e 4 e o 3 vai responder, né, por exemplo, vai enviar um fluxo de dados de resposta. Só que agora você já tem o seu endereço MAC populado aí, né, não tem o dele, né, mas tem aí o do endereço do PC1. Então ele vai colocar o seu próprio endereço, né, do PC3, lembrando, aprendizado pelo MAC de origem, e logo em seguida aí ele vai verificar que ele pode enviar diretamente para o PC1, já que a tabela está populada. Maravilha, pessoal! Então essa aí é a teoria do nosso endereço MAC, do nosso switch, como ele faz esse aprendizado. Agora, vamos com tudo para a prática, que agora vai ficar tudo muito mais simples.
Maravilha, pessoal. Então vamos fazer agora nossos testes aqui no Cisco Packet Tracer. Tem uma topologia simples aqui, onde eu tenho dois switches, né, e dois computadores em cada switch. Só lembrando, conexão entre switch, você faz o quê? Cabo cross. Agora, entre o switch e o computador, cabo direto. Também lembro, né, que isso é um conceito, né, e hoje em dia os equipamentos mais modernos já conseguem identificar se é cross ou direto e fazer esse ajuste, em cada equipamento. Maravilha? Então nossas tarefas estão aí descritas na tela. Vamos primeiro configurar uma senha rápido, né, restaurar os padrões de fábrica do switch, ou seja, vamos zerar o switch, vamos atribuir endereço IP de gerenciamento, descrição na sua interface também, verificar a tabela CAN e também checar cada interface, né, e fazer até um leve diagnóstico nessas interfaces, caso você precise um dia. Eu não vou fazer isso nos dois switches para o vídeo não ficar muito longo, né. Eu vou escolher aqui o switch 1, né, e você, se quiser, replica aqui para o switch 2 exatamente a mesma coisa. Temos aqui um Cisco 2960, que é um switch de acesso. Maravilha? Então vamos lá. Começando como sempre, né, comando enable. Você pode dar o comando enable, então só apertar EN, né, e dar um tab, por exemplo, ele já completa para você, né, e depois eu vou na modo de configuração, configure terminal. Opa, escrevi errado. Agora sim, configure terminal. Aqui, pessoal, só para constar, eu vou botar aqui um hostname, né, para mudar o nome do switch, vou botar switch número 1. Perfeito. E vou colocar também uma senha bastante simples, line console número 0. E aqui eu coloco, por exemplo, minha senha, password, Bruno 123, né? O pessoal de segurança da informação, né, tem um mini infarto quando vê esse tipo de senha. Login e saio. Maravilha, senha está configurada. Agora, pessoal, vamos restaurar os padrões de fábrica, né? Como é que a gente faz isso? A gente, na verdade, pessoal, essa função ela é interessante para quê? Para que quando você, por exemplo, precisa substituir um switch por outro. Ah, um switch queimou lá na filial da empresa. Bom, vamos primeiro pegar um switch sobressalente e vamos colocar a configuração antiga nesse novo switch. Beleza, então pega esse switch antigo, zera ele e põe a configuração nova. Então vamos zerar essa configuração. Sai daqui de novo em Exit. E bem aqui, pessoal, eu vou colocar o comando erase startup config. Está perguntando, né, se vai tirar os dados da memória NVRAM, né, a memória não volátil, RAM. Aí você confirma com Enter, né, e está apagado. Então aquela senha que a gente colocou lá, por exemplo, né, como a gente não salvou, já foi para o saco, né, não vai ter senha nenhuma. Maravilha? Vamos agora, pessoal, atribuir um endereço IP para o switch. Para que isso? Para que você aí remotamente possa acessar esse switch, né? Eu lembro, o switch trabalha na camada de enlace, claro, mas você pode ter aí pelo menos um endereço IP só para fazer o gerenciamento dele, para fazer o gerenciamento remoto desse dispositivo. Maravilha? Então você vai configurar a VLAN número 1, a VLAN número 1 que serve para você atribuir um endereço IP para esse equipamento. Então, vou ter que ir aqui em Configure Terminal de novo, ou Conft, como preferir, e vou digitar interface VLAN número 1. Maravilha. E aqui eu coloco o endereço IP. Perdão, até botei aqui errado. Vou sair aqui um instantinho, peço desculpas. Interface VLAN 1, não VLAN. Agora sim. E aqui você põe o endereço IP da interface, né? IP address. Nesse caso, eu vou botar um endereço privado, é um endereço que não é válido na internet, mas é um endereço válido, tá, pessoal? Não existe esse negócio de endereço não válido, né? Na verdade, ele é um endereço que foi atribuído aí para uso em redes privadas, mas é um endereço certamente válido. Endereço IP e sua máscara. E também temos que colocar o default gateway. IP default gateway, perdão, você faz isso no outro modo aqui, IP default gateway, e coloca o endereço IP do switch, que é 172
.16.10.1. Perfeito, agora você tem o endereço IP configurado neste switch. Então você pode acessar remotamente este switch. Maravilha? Uma outra coisa que eu gostaria de ensinar para vocês aqui também é colocar descrição em cada interface. Por exemplo, posso ir na interface Flash Ethernet 0/1 e aqui escrever o comando description e colocar, depois de description, o nome da interface. Pela interface VLAN. Então, depois, quando você for olhar as configurações dessa interface, desse dispositivo, vai estar lá descrevendo o que tem nessa interface. Por exemplo, eu podia colocar nessa interface bem aqui, ou nessa interface bem aqui, que ela está conectada no PC 0. Isso aí é interessante, especialmente para quem está fazendo aí acesso remoto no dispositivo, porque às vezes o cara não tem uma visão tão clara de como está a rede local. Se você colocar uma descrição em cada interface, vai ajudar muito o trabalho do técnico de rede. Maravilha? Agora, pessoal, vamos para uma parte que eu considero bastante interessante, que é verificar o endereço MAC. Então, eu saio daqui, Exit, entro aqui no modo de visualização e coloco Show MAC Address Table. Então, aqui eu vou verificar a minha interface, meu endereço MAC. Vejam aqui, ela está até bastante vazia, né, pessoal? Eu só tenho, na verdade, aqui, indicando aqui a VLAN número 1, dinâmica, a porta gigabit 01, que na verdade deve ser aqui o nosso switch número 2. Maravilha? Então, não tem nada aqui desses outros caras, que estranho, né, pessoal? Não é estranho não, pessoal, é porque aí você não tem nenhum fluxo de dados no momento. Agora, se eu forçar esse fluxo de dados, eu consigo aí uma transmissão de dados aí entre os dispositivos. Perfeito? Deixa eu dar só uma olhadinha aqui em tempo real, ver se esses caras estão com endereço IP. Se esses caras tiverem com endereço IP configurado, estão 192.168.1.1, e esse cara aqui, 192.168.1.4. Maravilha. Esse outro deve estar também 1.2. Esse deve ser 1.3, pela lógica. 1.3. Maravilha. Só começar a pingar esses caras aqui, a nossa tabela MAC ela vai se popular. A primeira coisa que vai acontecer, claro, você aí, como você não sabe o endereço MAC desse cara ainda, o protocolo ARP vai entrar em ação, o Address Resolution Protocol, e depois aí que o ping é enviado. E durante esse ARP aí é que faz a população da nossa tabela MAC. Então vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer um ping aqui para os outros dispositivos. Ping 192.168.1.3, que é o nosso amigo aqui, PC número 2. Resposta, perfeito, maravilha. Então, esse cara pingou para este outro cara aqui. Então, o que significa o quê, pessoal? Que quando eu entrar no switch 1, ele vai ter aprendido o endereço MAC desse cara aqui. Faz todo sentido, não faz? Foi o que eu expliquei para vocês. Então, vamos olhar isso aqui ao vivo. Essa era a nossa tabela MAC antiga. E agora vamos olhar a tabela MAC nova. Vejam aqui, pessoal, olha a diferença. Agora, eu tenho também aqui a comunicação entre as duas portas giga que estão interligando aqui o nosso switch. Foi feito esse aprendizado aqui entre os switches também, e também a nossa Flash Ethernet 1/0, 0/1, que é este nosso amigo bem aqui. Maravilha? Eu faço até uma visão geral com vocês. Você pode usar o comando show IP interface brief, que você tem uma visão geral das interfaces. Todas as interfaces vão estar aqui. Vejam, a nossa interface que está up é a interface 0/1 e a 0/2. Nada mais são do que essas duas aqui. Maravilha? Perfeito. Então, percebam, pessoal, que quando eu dou o comando aqui MAC address, ele já mapeou a minha interface, tanto desse cara aqui, quanto desse outro switch aqui. Perfeito? Agora, se eu der um ping daqui para cá, por exemplo, ele vai aprender agora
o endereço desta interface. Maravilha? Vamos aprender isso então. Vou pegar aqui meu computador, né, e vou dar o ping novamente. Tem perdi aqui. Pronto. Vou dar o ping para 192.168.1.2. Deixa eu só ratificar aqui, pessoal. Esse endereço desse cara aqui é o .1.3, retificando. Ok. Vamos voltar. .1.3. Então, vai sair daqui, vai vir para cá. Vai aprender o endereço MAC desse cara aqui. Perfeito, ping com sucesso. Vou chegar no meu switch aqui, vou colocar de novo o comando MAC. Show MAC Address Table. Vejam aqui, agora nós temos mais uma linha da Fast Ethernet 0/2. Maravilha, pessoal. E assim sucessivamente, tá? O que vai acontecer também aqui, uma coisa que vocês vão perceber, é que eu sei que eu recebo um fluxo de dados desse cara aqui, desse outro cara aqui, né, vem dessa interface 2, dessa interface 1. Agora, dessa interface aqui, ele vai indicar que ele recebe informações do switch, do PC3 e do PC2. Né, e não vai identificar exatamente a interface, né, ele vai identificar que passa por aqui. Né, é diferente, tudo bem? Vamos fazer isso. Vou dar o ping agora desse cara para este outro cara aqui. Ping 192.168.1.1. Maravilha, missão cumprida. Então ele já aprendeu o endereço MAC desse cara aqui. Vou fazer a mesma coisa agora com esse outro. 192.168.1.1. Missão cumprida, excelente. Conectividade feita com sucesso. Agora, se eu olhar aqui o meu switch, a tabela MAC vai estar bem mais populada. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Vejam aqui. Agora, na interface aqui gigabit, ou seja, essa interface bem aqui, eu aprendo 3 endereços. Eu aprendo o endereço desse cara, o endereço desse cara aqui e o do próprio switch, que também tem um endereço MAC único. Maravilha? Então, com isso você aprendeu aí como verificar a tabela CAN. Perfeito, pessoal. Caso você deseje, você pode apagar periodicamente aqui essa tabela. É possível você zerar ela, muito embora, né, ela seja dinamicamente atualizada, né, se passa um tempo, né, e o fluxo de dados por aquela interface ela muda por algum motivo, essa tabela também muda. Mas você pode, por exemplo, através, né, do comando clear MAC address table dynamic, remover todos os campos dessa tabela que foram aprendidos de forma dinâmica. Então, show MAC Address Table, vejam, está vazia, só tem o endereço MAC do próprio switch. Perfeito? Uma outra coisa interessante também que você pode fazer com o switch. Lembra que a transmissão de dados ela pode ser feita de duas formas. Maneira bidirecional simultânea ou não simultânea. Ou seja, half duplex ou full duplex. Né? O full duplex é o simultâneo, né? E o half é o não simultâneo, já que você pode ter colisão. Então você pode, por exemplo, ir lá no Configure Terminal, escolhe uma interface, como por exemplo Fast Ethernet 0/1. Eu vou botar aqui a 0/1 e posso escolher se ele vai usar o modo half ou full duplex. Então venho aqui e coloco duplex, por exemplo, e half. Perfeito, pessoal? Então, com isso você vai ter que fazer uma autonegociação de novo aqui entre essas duas interfaces para que elas operem em half duplex. Se esse cara aqui, por exemplo, estiver configurado para trabalhar em full duplex, se esse cara em half, vai dar o que a gente chama de duplex mismatch, e a interface não vai funcionar. Tudo bem? Então vou voltar aqui minha configuração para duplex full, né? E com isso aí você pode ter uma conectividade ou não. Né? Nesse caso aqui, ó, na verdade a outra interface estava até configurada como half, por isso que nós temos aqui um problema de conectividade. Mas você pode botar aqui duplex alto e eles negociam, né, fazem a autonegociação e a interface volta a funcionar. Maravilha?
Então, para fechar o vídeo aqui, eu vou usar, né, de novo aqui o comando, né, o show IP interface brief, para você ter uma visão geral das interfaces. Vamos lá, como eu tenho muitas interfaces aqui, né, pessoal, ele acaba extrapolando a tela. Mas vejam uma coisa interessante aqui. Quando tem as interfaces, ele tem aqui informando o status e o protocolo delas. Isso aqui já diz um pouco sobre a interface, pessoal. Vejam, o status está up e o protocolo está up. Então pode estar down e down. Então eu vou te dar um resumo do que pode estar acontecendo. Quando está up e up, que é o caso aqui, a interface está operacional. Agora, se estiver up e, por exemplo, aqui estiver down, né, up e down, você tem um problema aí na camada de enlace. Pode ser, por exemplo, um duplex mismatch. Né, com isso você não consegue aí conectividade. Perfeito? Agora, se estiver down e down, como está aqui, ou temos um problema na camada física, né, então ela está desligada, né, alguém desligou essa interface, não, então não tem nenhum cabo ligado nela. Agora, se estiver, por exemplo, dizendo que ela está administrativamente down, não tem nenhuma aqui no momento, é que alguém desligou no braço essa interface. Deixa eu te mostrar como é que eu faço para desligar no braço essa interface. Vou de novo aqui em Configure Terminal, vou na minha interface de novo Flash Ethernet 0/1, né, que está sendo a nossa cobaia de hoje, e eu posso desligar essa interface através do comando Shutdown. Aí eu derrubo. Perfeito? Dou um Ctrl C para voltar para o modo aqui de visualização e dou um Show IP Interface Brief, que eu posso resumir dessa forma também, Show IP Int BR. Vejam aqui, administrativamente down, ou seja, alguém, administrativamente falando, derrubou aquela interface. Maravilha, pessoal. É interessante você, às vezes, derrubar a interface, né, até mesmo como forma de segurança, né, que a pessoa pode conectar um cabo aqui e por algum motivo não vai funcionar. Na verdade, você sabe o motivo. A pessoa não vai saber. Conecta o cabo, não funcionou, meu cabo está com defeito. Não, você desabilitou aquela interface. É uma função também bastante interessante. Maravilha, pessoal. Então, eu espero que tenha ficado aí claro para vocês a visão geral aí do switch, como fazer as principais configurações. Né? Um técnico em informática e um técnico em redes, aspirante, ele tem que saber esses comandos, né? Ele tem que ter uma boa visão desses comandos para que você tenha aí uma boa base sólida do que você está fazendo e do que você não pode fazer. Espero que tenha sido útil para vocês, um grande abraço a todos e te aguardo no próximo vídeo.